Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um dia que as misericórdias do Senhor foram renovadas, têm sido renovadas sobre a nossa vida. E eu tô muito feliz por ter mais uma oportunidade de estar falando aqui. E hoje, a conversa de hoje... Gente, uma pausa. Minha amiga tava vendo o vídeo e ela disse: amiga, eu tô me sentindo que você tá conversando comigo. Então eu acho que é porque eu estou olhando agora para a câmera, não estou olhando mais para mim. Mas é um exercício que eu tô fazendo, porque é difícil às vezes. Só que, enfim, voltando agora pra parte do vídeo mesmo... O tema do vídeo de hoje, da nossa conversa de hoje, é sobre oração. E assim, é algo que eu coloquei também como uma meta importante, como um propósito para este ano, intensificar as minhas orações, intensificar a minha vida de oração e principalmente não é só intensificar, mas é manter a constância. E eu trouxe para contextualizar mais alguns versículos que falam sobre oração. Tiago 4:8, que fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Mateus 7, versículos 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Gente, olha o português aqui. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. 1 João 5:14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, assim, são vários e vários versículos sobre oração, mas eu trouxe esses daqui principalmente pra gente conversar um pouco sobre por que a oração é importante. E aí, uma experiência que eu tô tendo ultimamente, basicamente, da última semana pra cá, é tentado orar mais pelas madrugadas. Ai, mas é porque pela madrugada Deus vai me ouvir durante o dia, à noite ou à tarde? Não, não é isso. Ele sempre estará nos ouvindo, né? Mas é porque pela madrugada é aquele momento que você tá mais cansado, que você quer estar dormindo, que seu corpo tá cansado, seu corpo pede descanso, mas você tira aquele momento para estar em conexão com Deus. Você meio que sacrifica um pouco aquele momento de descanso, mas para estar conversando com Deus. E isso é importante, sabe? Então, assim, eu acordei, acho que foi na segunda ou foi na terça, acordei 3 da manhã, 3h33, olha aí, o mistério. Mas eu acordei 3h33 e fui orar, né? Fui orando. Deu acho que uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Aí depois o sono começou a bater. Mas, enfim, orei. Depois, no dia seguinte, acordei 5h30 da manhã. Pra mim, já não é de madrugada, né? Pra mim, isso já deve ser a rotina normal. Mas eu tava muito cansada. Aí fui, orei e é isso. Ontem eu acordei 1h40 da manhã e fui orar. Hoje eu acordei 1 da manhã, não consegui. Acordei, depois deitei de novo. Vacilei hoje, mas enfim. Acontece, enfim, dias e dias, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que é muito importante a gente buscar constância na nossa vida de oração. Porque às vezes a gente só lê a Bíblia e acha que tá tudo ok. E não é. Deus quer que a gente tenha um relacionamento mais intenso e mais profundo com Ele, né? E a oração é importante para isso, porque é aquele momento que você vai estar falando para Deus quais são suas angústias, quais são suas dores, quais são seus medos, aflições, quais são seus agradecimentos também. Então é muito importante porque é aquela comunicação que a gente está tendo com Deus. Quando a gente abre a Bíblia, Deus está falando conosco. E quando a gente ora, Ele também fala conosco, mas é aquele momento que a gente está falando com Ele. Às vezes numa oração silenciosa mesmo, às vezes você tá tão cansado que você não consegue nem dizer alguma coisa expressamente. Mas aí Deus, Ele entende e Ele ouve o nosso clamor, apesar de todas essas dificuldades que aparecem, né? Então a oração é muito importante, porque ela é a chave, assim, da nossa vitória e do nosso sucesso nessa caminhada. E o sucesso que eu falo não é focando principalmente na sucesso profissional, embora isso seja bom, embora seja algo que todos nós almejamos na vida, né? Mas assim, é mais pra ter uma vida plena, uma caminhada plena com o Senhor. Gente, é muito interessante você ter uma vida de oração e você ver as suas orações sendo respondidas, porque você vê que o seu relacionamento com Deus está se desenvolvendo cada vez mais.
eu acredito que todo mundo que tá vendo aqui este vídeo já teve uma experiência com Deus de tipo, você orar, precisando de uma coisa urgente, assim, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro agora, no momento. E realmente, assim, poucos minutos ou poucos instantes acontecer realmente aquilo que você estava pedindo. Isso é a provisão de Deus, né? Isso é incrível, eu acho que essas experiências edificam muito a nossa fé. Como também as orações que a gente faz pedindo muitas coisas a Deus, que Ele não vai responder no momento e talvez não seja da forma que a gente espera. Mas isso não quer dizer que Ele não está escutando a gente, não quer dizer que Ele está nos ignorando, está deixando a gente no vácuo. É porque os propósitos dele são maiores. Mesmo que a nossa oração não esteja sendo respondida naquele momento, isso não quer dizer que a gente tem que parar, que Deus está ignorando a gente, sabe? É importante a gente manter essa vida de oração, nós devemos fazer isso. Então, o convite que eu faço aqui hoje é: vamos intensificar nossa vida de oração diante de Deus, para nosso relacionamento com Ele crescer cada vez mais, para não ser só uma coisa superficial e que a nossa oração seja sincera. Tipo assim, é tão maravilhoso você conseguir orar a Deus com o coração aberto, rendido a Ele, e não só orações repetitivas e vazias, orações automáticas, sabe? Então, isso é um processo, não vai ser de um dia para outro. No início, às vezes, a gente fica meio engessado quando a gente tá começando aquele momento de oração com Deus, mas aos poucos as coisas vão fluindo e Ele vai nos auxiliando. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, sabe? Então, assim, o convite que eu faço hoje é: vamos intensificar nossa vida de oração, vamos amar mais o Senhor, vamos buscar conhecê-lo mais através da leitura da palavra, mas também falar para Ele o que é que aflige a gente. Às vezes a gente fala nossos problemas para 1001 pessoas. Fala para o motorista do Uber que tá levando a gente a alguma corrida, fala para atendente de uma loja, fala pra gente que nem nos conhece e a gente conta tudo, conta a nossa vida toda. Mas pro principal, que é Jesus, que Ele tá aqui esperando a gente falar com Ele, a gente não fala. Sendo que Ele deve ser o principal, Ele deve ser o centro das nossas atenções, o centro das nossas decisões, e as nossas vontades devem estar submissas ao que Ele quer que nós façamos. Então, assim, tá triste, tá aflito, tá cansado, corre pra Jesus. Tá feliz, tá animado também, corre pra Jesus, conta pra Ele suas alegrias, conta pra Ele suas ansiedades, conta pra Ele seus medos. Sabe, uma coisa que eu tenho feito já há uns 2 anos mais ou menos é o meu diário pessoal com Jesus. Então é um caderno que eu tenho, um diário assim, bem coisa de menininha, mas eu sugiro que todo mundo tenha porque é bom. É um diário que eu escrevo assim: querido Jesus, hoje meu dia foi assim, eu coloco o dia, tudo. Ao invés de ser o querido diário, no caso é querido Jesus, porque eu tô escrevendo pra Ele. E eu acho incrível porque você vai documentando aquilo, aquela aflição, aquela alegria que você tá passando no momento, para tempos depois, quando você for voltar naquelas páginas, você vê como as coisas mudam, como as estações passam, e isso é muito incrível. Então eu sugiro muito que tenham um caderno de oração, falem para Deus tudo, entendeu? Mesmo que sejam as maiores, assim, coisas absurdas que você pensa, que você sente, mas fala, porque o Senhor, Ele tá te escutando. Ele ouve o seu clamor, Ele quer saber como você se sente também. Ele não é um Deus que não se importa, pelo contrário, Ele se importa conosco. E isso é maravilhoso, é tão incrível você ter um pai que cuida de você, que ama você, que quer ter um relacionamento com você e que está te guiando, sabe? Então, tenham esse hábito, vamos ter esse hábito de orar mais, de entregar para Deus nossas aflições, os nossos fardos, porque é difícil, sabe? Existem situações que deixam a gente aflitos, cansados, nervosos, mas assim, vamos entregar para Jesus. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos auxiliar, Ele quer nos orientar. E é isso, quando a gente busca conhecer mais do Senhor, quando a gente busca orar mais, Ele vai nos guiando, a gente vai conseguir discernir entre o que é a voz dEle e o que não é. A gente vai conseguir ter mais percepção, sabe, das coisas. Vai conseguir caminhar de uma melhor forma aqui nessa breve jornada na Terra. Então, a dica do dia é: vida de oração é muito importante. Então é isso, gente. Vamos tentar ter um relacionamento melhor com o Senhor. Tentar não, vamos realmente ter um relacionamento melhor com o Senhor.
não só vivendo de migalhas espirituais, mas tipo um relacionamento real mesmo e sincero, um relacionamento transparente com Deus. Fica aqui o desafio para todos aqui, começando por mim mesmo, que é orar mais e amar mais o Senhor e sair mais desse raso espiritual que a gente vive às vezes. Temos tantas coisas para descobrir e conhecer em Deus, tantas maravilhas, e às vezes a gente fica só se contentando com o básico, que é só abrir a Bíblia, ler um salmo aleatório, abrir a Bíblia num livro aleatório, e só isso, orar 1 minuto e pronto, e tá ok, minha vida com Deus tá boa, eu escuto louvores no dia, eu oro assim por 1 minuto e tá bom. Não tô falando da questão de tempo específico, aí você tem que orar 5 horas por dia, tem que orar 10 horas por dia. Não é isso. Se você tá tendo aquela oração sincera com Deus, é isso que importa. Mas o que eu tô dizendo aqui é da importância de sair do raso. Porque Deus, ele tem grandes coisas para nos mostrar, grandes coisas para nos ensinar. Mas a gente tem que estar com o coração aberto e rendido a Ele, com o coração disponível para conhecê-lo mais. Então, que Deus abençoe vocês, vamos crescendo cada vez mais em graça e conhecimento em Deus. E um abraço. Tchau.